Olá, se você não me conhece, eu sou Meire J. Costa. A gente hoje vai bater um papinho sobre essa situação toda que a gente está vivendo, né? O que está acontecendo aí por trás dos bastidores? Como é que o mundo tá? Gente, sempre no intuito da gente bater um papo tranquilo, sem desesperar ninguém, mas para que a gente cada vez se torne mais desperto, que a gente cada vez mais tenha realmente noção das coisas que estão se passando. Né? Por que o mundo parou? Foi necessário que o mundo parasse o mundo inteiro, a Terra parou. Né? Durante esses 5 meses aí de pandemia, muita gente ficou parada, muita gente sem produzir, outros começaram a produzir mais até devido à criatividade. Mas o que tem por trás disso tudo espiritualmente? Tá? Vou colocar essa questão dentro do que, assim, dentro de uma visão espiritual e sem, assim, ficar mascarando a coisa, né? Sem a gente ficar adorando a pílula. Bom, a gente sabe que há uma guerra já há muito tempo, as pessoas mais despertas, os médiuns, aqueles que têm um contato maior com a espiritualidade, já vem alertando do processo de transição da Terra e que isso acarretaria uma certo uma briga, tá? No plano astral. Então, se você está chegando até agora aqui e não entende nada disso, assim, nós estamos aqui nesse planeta encarnados, nós temos seres, consciências que tanto vibram altruisticamente, pensando um pouquinho melhor nos outros, quanto consciências que vibram egoisticamente. Nosso planeta tem muito mais egoísta do que altruísta, é verdade, né? Mas porque nós ainda estamos nesse estágio evolutivo. Mas do lado de lá é do mesmo jeito. Tá? Durante muito tempo as religiões tentaram passar a ideia de que estava tudo certinho, que existia um comando, que tudo estava sob controle, que a gente podia confiar nesse controle do alto. Era necessário para o estágio que a gente vinha caminhando, a gente acreditar, confiar nisso. Da mesma forma que a gente passa, às vezes, segurança para uma criança, que não é verdadeira. Né? Mas para poder tranquilizar, não vai adiantar nada. Se você estiver numa situação difícil, se o pai tiver passando necessidade financeira, vamos dar um exemplo, não vai adiantar nada ele tentar explicar para o filho toda essa situação que tem por trás, que ele está desempregado, que ele está não sei o quê. É muito mais fácil ele passar amor, carinho para que o filho compreenda as privações que está acontecendo dentro de casa, né, do que tentar explicar todo o processo. Então foi mais ou menos isso que as religiões fizeram conosco. Né? Vinham trazendo a gente no colo, como crianças. Tem um controle, Deus está no comando de tudo, né? Eu sei que isso aí pega muita gente, que existe uma ordem do lado de lá, que o bem nunca vence o mal, tererê, 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 aquelas coisas todas. E muitas religiões que criaram essa coisa distinta do céu e do inferno, quando não é céu e inferno, é umbral e colônias, um monte de roupagem para o mesmo tipo de visão. Mas a verdade é que, do lado de lá, o que a gente tem? Seres, alguns desencarnados que passaram pela Terra, seres, alguns que nunca vivenciaram aqui na Terra, que a gente chama de espíritos superiores, espíritos elevados. Alguns são esses que vieram realmente de outros planetas, estão próximos aqui ao nosso planeta, tentando dar uma ajeitada na situação, né? E nós temos, nessa confusão toda, nós temos também consciências que, na verdade, eles estão encarnados, porém em outro tipo de corpo, em outro tipo de veículo, que para nós é um veículo mais sutil. Então é como se eles também fossem espíritos, porque a gente visualiza de uma forma como do outro mundo, porque eles estão numa outra dimensão. Então, nessa barafunda toda que é o plano astral, nós temos essa miscelânea de consciências, de espíritos, lá o que queiram chamar, porque eles não estão nesse mesmo plano, não estão nessa mesma nossa dimensão. Tá? Aí, nesse outro lado, você vai ter os espíritos bacana, que estão auxiliando a humanidade,
para passar por esse período de transição, por tudo isso, e a gente tem os espíritos que estão querendo se aproveitar dessa situação, tá? E esse período de transição do planeta, isso já era sabido que ia acontecer, porque do lado de lá eles detêm uma tecnologia que nós não temos aqui, de previsão de muita coisa, de movimentação geológica, de movimentação astrofísica, sei lá se a palavra é essa, mas eles conseguem saber o que grau, como aquele planeta está vibrando, mudança de frequência, essa coisa aí que a gente vem falando de frequência Schumann, que nós, os cientistas, ainda nem dominam direito, do lado de lá eles têm noção de tudo. Eles sabem quando o planeta está dando pico, até que ponto isso interfere na gente que está aqui em cima do planeta e na mesma dimensão. Tá? Então, diante desse cenário que eles do lado de lá sabiam que aconteceria com o nosso planeta, isso já vem sido comentado, já vem sido falado, que nós passaríamos por essa transição toda, que é uma transição física, quase que orgânica do nosso planeta. Né? Diante disso, tanto a galera boa quanto a galera ruim sabia de antemão que nós passaríamos por essas tormentas todas. Tá. Aí, o que isso interfere? Com essa modificação toda do planeta, fica mais fácil de as pessoas terem acesso, fazer conexão com a outra dimensão. Futuramente, quando o planeta começar a vibrar realmente num outro padrão vibratório, todos os seres que estiverem sobre ele, por reverberação, por a gente começar a vibrar mesmo consoante com o próprio planeta, nós vamos ter cada vez mais essa facilidade de enxergar, de falar, de ouvir quem está numa outra dimensão, porque nós estaremos também vibrando num outro padrão que facilita essa conexão. Então, diante disso, sabendo que muitos ficariam mais perceptivos, tanto a galera do bem quanto a galera do mal começou a trabalhar em cima dessa situação. A do mal começou a fazer o quê? Bom, eles vão estar mais perceptivos, vão conseguir nos ouvir melhor. Então é chance de agora a gente conseguir manipular com muito mais facilidade a humanidade, né? E a galera do bem, bom, eles estão nos ouvindo, a gente também vai ter que fazer um esforço danado para que sejamos ouvidos, e é chance de quê? Da humanidade evoluir, dar um salto. Agora, nós estamos no meio dessa guerra, e onde a gente pode se defender? Através do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, que são sempre respeitadas por eles, tá? Nós podemos ser manipulados, né? Mas cabe a nós. É igual você ter um amigo que te dá conselhos legais e um amigo que dá conselhos ruins. Você está ali ouvindo os dois. Vai caber a você escolher qual caminho seguir, qual conselho você vai seguir. Então a escolha é sua, do mesmo jeito, fazendo a mesma analogia. A gente está aqui. Então a galera do mal começou a bombardear também nossos pensamentos. Gente, isso tudo é através de tecnologia mesmo, deles terem conhecimento de ondas, de conseguir interferir nos nossos pensamentos, de mandar frequências que causam irritabilidade, agressividade em determinados pontos, em determinadas situações, em determinados momentos. Eles estão usando todas as armas para fazer com que a gente se separe, com que cause cada vez mais pânico, mais intriga entre nós, como raça, como humanos. Dá para alcançar isso? E a galera do bem fica fazendo também todo esforço para que eles não consigam vencer esse, né? Não consigam no intento deles, não consigam levar adiante isso aí que eles estão bolando. Essa questão aí que nós tivemos desse vírus, dessa pandemia e tudo, isso realmente foi criado também para se aproveitar da situação. E olha como a gente mostrou que nós somos sectaristas, que a gente rapidinho cada país se recolheu. A gente usa a desculpa que é para não pegar o vírus, que é para não disseminar, mas na verdade todo mundo cheio de medo. Isso acontecia dentro das nossas casas, e que dirá aí fora. Né? Os países não querendo que a população fosse contaminada, não querendo disseminar. Então, não, isso aqui é meu, traz logo o povo para cá, cada um separou.
e a gente aceitou essa ideia rapidinho, pelo medo mesmo. A gente ainda está vibrando assim, tá? Houve pouca união, você vê que muita gente, não, volta para sua casa, volta para o seu país, a gente não quer eles aqui, isso vai espalhar mais o vírus, e coitado dos imigrantes aí, a gente viu muita gente sofrendo. É o estágio que nós estamos. E a espiritualidade negativa sabe disso, e eles estão, quando a gente fala que eles estão manipulando, eles só estão trabalhando em cima daquilo que nós somos, né? A questão de todo esse medo, muita gente usou o pretexto da doença para parar de falar com o outro, para parar de se relacionar, para parar de... As pessoas que já não gostavam mesmo de abraço, de carinho, de afeto, usou isso aí, é ótimo, não precisa nem encostar. Precisa... Eu não evitei ninguém, gente. Durante esse período aí, eu não evitei abraço, não evitei beijo. É lógico que a gente respeita, que tem pessoas que chegam e já mostra que não quer, então beleza, a gente vai respeitar, né? Mas, é assim, eu estou colocando para vocês a visão espiritual da coisa. Eu sei que muita gente vai dizer, é absurdo, porque a doença está aí, a doença está. Mas quando a gente começa a se enxergar como um ser integral, que nada nos acontece organicamente se nós estivermos realmente em equilíbrio, e que quando Jesus falava do orar e vigiar, principalmente por causa disso, porque ele sabia que se a gente estiver sempre se policiando, se a gente estiver sempre tomando conta dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, da maneira como a gente vibra, isso vai nos proteger de muita, muita coisa. E a doença só instala no nosso corpo porque nós entramos nesse padrão que permite que as nossas células se desorganizem. Por isso é que ficamos doentes. Então, infelizmente, nós compramos durante muitos anos essa ideia de que adoecemos, de que envelhecemos, de que isso já está dentro da nossa programação mental. Mas agora que o planeta está mudando e que a vibração do planeta está mudando também, e tudo isso vai ser reprogramado dentro de nós. E é isso que a espiritualidade negativa não quer. Não quer. Por interesses. Né? Durante todo esse período, eles vêm por trás do sistema econômico, de tudo, você tem consciências mais elevadas tirando proveito dessa situação. Ou intuindo aqueles que estão encarnados e de alguma forma é transferido para eles situações obscuras que nós não temos acesso ainda para você chegar e explicar. É assim, né? Mas que a espiritualidade vai nos passando por entrelinhas e que também não nos é ainda... talvez nós não tenhamos ainda a capacidade de compreensão de tudo que há por trás, mas se a gente pegar a própria Bíblia e ler com olhos, né, abertos, com olhos despertos, na verdade, você vai perceber que sempre houve uma manipulação de seres lá de fora que dominaram a humanidade em todos os momentos sob o nome de Deus, tá? Com isso não estou dizendo que Deus não exista, não é isso, mas muito do Deus que a maioria de nós acredita são os camaradas lá de cima, lá de fora, que agem sob esse nome. E se a gente pegar até a própria história da igreja, né, principalmente a igreja católica, mas eu sei o quanto ela trouxe de coisas bacanas também para o planeta, mas quantas coisas também foram feitas, quantas atrocidades foram cometidas em nome de Deus pela própria igreja, né? E quantas outras coisas não são cometidas também por outras religiões. Não precisa nem citar islamismo, a própria religião protestante também teve seus momentos né, de intolerância, de tudo, de práticas assim. Então, assim, se a gente pegar a história da humanidade, a gente vai com olhos mais assim, tirando o véu, tá? Tirando toda a religião e ao mesmo tempo não com um olhar totalmente ateu, porque a gente não pode excluir a existência de um mundo além desse. Existe, é real. A gente não pode excluir a existência de um comando acima de tudo isso que acontece. Existe também.
mas são comandos separados e forças inimigas brigando sempre por trás. É óbvio que, acima disso tudo, nós temos a força criadora de tudo isso. Mas eu creio que no grau que nós nos encontramos evolutivos, tanto nós quanto a espiritualidade que nós chamamos de alta hierarquia, nem eles ainda têm noção do que seja essa força criadora. Tá? Então, a força existe, mas de certa forma essa força não está tomando conta de tudo como a gente acha que está. Nós precisamos tomar conta de nós. É momento da gente ter total ciência disso. É muito importante que a gente consiga alcançar isso. Não colocar mais a responsabilidade na mão de um ser superior. A responsabilidade é nossa. Cabe a nós as nossas escolhas. Não é quando a gente fala assim, porque nada acontece, né, sem que Deus saiba, né? Preste atenção nas suas escolhas, sabe? Não coloque na conta de Deus, não. E quando eu falo que Deus não está nem aí para o que a gente está fazendo, é porque realmente a força superior nem está. Agora, tem uma galera por trás que sim, se interessa muito nos nossos atos, nas nossas atitudes, naquilo que a gente está fazendo aqui, porque tudo que a gente faz aqui interfere no nosso padrão vibratório e eles nos acessam mais facilmente por esse padrão, pela frequência que estivermos vibrando. Então, se você está vibrando numa frequência mais alta, mais altruísta, você vai conectar com seres mais altruístas. Se você estiver vibrando numa frequência mais baixa, você vai conectar com seres mais egoístas. Tudo questão de afinidade, tá? Se você se sente bem entre os seres mais egoístas, beleza. Nosso planeta está fazendo esse período de transição. Futuramente, a gente não sabe quanto, até porque o que nos passam é que alguns planetas fizeram essa transição num piscar de olhos, tá? A gente fala da inversão do polo magnético da Terra, isso tudo que vem acontecendo. Alguns planetas fizeram essa inversão assim, ó, de repente, como numa cambalhota, porque são coisas que meio que imprevisíveis. Eles conseguem até detectar tipo um terremoto. Né? O que é o terremoto? É o atrito entre as placas tectônicas. Essas placas vão se atritando, formam energia, vão acumulando energia que uma hora acaba sendo liberada essa energia sob a forma de um terremoto, de um maremoto, né? Quando acontece no meio do oceano. Então, isso eles já têm como prever mais ou menos, porque eles têm aparelhos para aferir, para medir a quantidade de energia que está sendo acumulada ali naquela placa. Aí, pelas estatísticas, lá, pelos cálculos todos, sabe que daqui, sei lá, tanto se continuar nesse ritmo, daqui a 2, 3 dias, essa energia vai ser acumulada, fazendo comparação das outras vezes que houver terremotos naquela região e tal. Gente, isso é tecnologia, esse é conhecimento, nós já temos até essa tecnologia aqui. Lógico que do lado de lá, eles têm muito mais sofisticada, né, mais aprimorada. Então, eles têm como prever esses tipos de coisa. Todo o nosso clima, tanto prever, e eles podem, inclusive, dissipar essa energia quando eles conseguem localizar, tentar desviar a energia para que ela seja canalizada de outra forma, para não atingir as cidades. Isso também, eles possuem tecnologia que podem provocar, nós já temos essas tecnologias aqui, quando falam desses programas todos aí de alteração meteorológica, de tudo, de provocar terremotos, de provocar, é verdade. Eu creio de verdade nisso, é um fato, porque do lado de lá eles sabem fazer isso. Então eles só estão, a negativa passa para alguns que estão encarnados, porque é a turma do egoísmo. Então eles podem passar para que isso seja usado como arma, como maneira de intimidar as outras nações, de briga. Gente, olha só, o que eu posso falar é o seguinte: a espiritualidade positiva, aquela que vibra no bem, aquela que pensa em termos de bem maior solidariedade, ela quer que a gente se una como humanidade,
que não tenha mais racismo, que não tenha mais intolerância. Essa coisa de nações, de muro, de divisão, isso tem que cair um dia, para que realmente sejamos evoluídos, que o planeta realmente seja nosso, que nós tenhamos liberdade de ir e vir entre as nações, que a gente consiga trabalhar dentro de um outro sistema financeiro que não seja tão cruel quanto esse que a gente vive, onde poucos têm muito, muito, muito e muitos não têm nada, onde a maioria passa fome, passa necessidade. Ninguém veio aqui para sofrer, a gente veio para ser feliz e a gente tem condição de ser feliz. O que está acontecendo é que nós sempre fomos manipulados para que alguns sejam infelizes e que acreditem que essa infelicidade é necessária. Não é, gente, não é. Tá? Então a gente está passando por tudo isso, por manipulação mesmo no astral. Está acontecendo uma guerra muito grande do lado de lá e a espiritualidade boa conta com a gente, conta realmente com a nossa reação contra as coisas ruins. Nós temos que reagir. Mas quando a gente fala reagir, não é reagir agressivamente, não é reagir, sabe, xingando ou maltratando ou sendo intolerante com aqueles que são diferentes de nós. A reação tem que ser realmente alterando o nosso padrão vibratório, nos colocando numa frequência cada vez melhor. Para isso a gente precisa vibrar dentro da compreensão. Fazer a nossa parte é muito importante. Que a gente faça a nossa parte, a nossa lição de casa. É ser compreensivo com o outro, é a gente saber lidar com as adversidades, com as contrariedades, da melhor forma possível, né? A gente procurar ser o mais calmo possível, o mais paciente, o mais tolerante com as diferenças. Cada vez mais a gente vai perceber nitidamente, gritando na nossa cara essas diferenças. Isso vai nos cansar, vai nos exaurir um pouco, mas nós somos fortes. Nós somos a resistência disso tudo. Se a gente está desperto, se a gente está conseguindo perceber e realmente aqueles que verdadeiramente têm essa conexão, que já estão antenados, sabem o que eu estou falando. É muito importante que você reaja com a energia, vai parecer piegas, mas com a energia do amor, da verdadeira solidariedade. O que você puder fazer para ajudar o outro, faça, não julgue, faça. Está ao teu alcance. Aquele que chegar até você pedindo ajuda, na maioria das vezes é a espiritualidade trabalhando, colocando aquela pessoa porque sabe que você tem condição de ajudar. Então eles colocam no teu caminho para que você faça a sua parte. Então ajude. Vamos manter prece. O pessoal diz, a prece não ajuda em nada, ajuda pra caramba. A prece é a nossa conexão, é a ligação do celular daqui para lá com eles. Então isso nos mantém mais antenados. No momento que a gente está ligado com a galera boa, as boas intuições vão nos surgir, né? As boas ideias, naquele momento crucial, quando você achar que tá tudo esquisito, vai te pintar assim um insight, dizer, não, vou fazer isso, e a coisa dá certo, porque você tem toda a ajuda do lado de lá para que aquilo funcione, né? É assim, gente. Tá? Então, não adianta só a gente colocar na conta de Deus, achar que ele está tomando conta, que o bem vai vencer o mal se nós não fizermos a nossa parte. Tá? Não vamos só acreditar que Jesus salva, porque não é Jesus que salva. São as atitudes que nós tomamos, que nós começamos a agir como Jesus, isso nos salva. Não é só eu acreditar, Jesus vai agora vai voltar para a Terra, vai levar aqueles que são bonzinhos. Não é por aí, né? A gente realmente, se o planeta explodir, se realmente a gente entrar numa convulsão orgânica do próprio planeta e nada que sobreviver, né, o que vai acontecer? Nós nos reagruparemos, a nossa essência vai continuar, esse corpo aqui morreu, né? Mas a nossa essência vai continuar vibrando num determinado padrão. Então aqueles que estiverem vibrando dentro de uma mesma faixa, dentro de uma sintonia lá, realmente, quando Jesus dizia, eu vou voltar, eu vou levar, eu vou salvar, porque essas pessoas que estiverem vibrando no mesmo padrão energético, compatível com a frequência de Jesus, ou próximo, porque de Jesus é difícil, mas bem próxima dele, vão ser arrastados
eletromagneticamente ou magneticamente, que eu sempre uso eletromagnético sem ter noção, né? Mas magneticamente nós seremos arrastados para um planeta que tem o mesmo padrão vibratório e vai ser separado. A tal separação do joio e do trigo, né? Os que estão vibrando mais baixo, numa outra frequência, também vão ser separados. Tipo limalha de ferro, quando a gente coloca assim que bota o ímã e atrai a limalha de ferro, mais ou menos por aí. Isso se o planeta explodir, né? Mas como a espiritualidade positiva não nos fala sobre uma explosão, eles falam sim, pode haver coisas pontuais por nós mesmos, tipo uma guerra nuclear, coisas nossas, né? Do mau uso do nosso livre-arbítrio. A espiritualidade negativa está lá, fomentando. Os governantes que estiverem e vibrando na mesma frequência e resolverem entrar numa guerra, vão entrar e vão ser explosões pontuais. Mas eles não falam uma explosão do planeta, uma coisa orgânica. Não, o planeta agora vai entrar em colapso e vai se desintegrar. Não, isso não existe. Né? Existe sim essa transformação, essa transmutação aí frequencial que a gente está passando, que propicia as nossas conexões, e essas conexões podem ser tanto com os ruins quanto os bonzinhos, porque aí sim depende do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, daquelas atitudes que a gente toma aqui diante do nosso dia a dia, tá? Então é muito importante que vocês saibam que essa guerra está acontecendo, ela é real, a gente está no meio do tiroteio, mas nós temos como nos salvar de coisas ruins, nos mantendo conectados com o lado bom da força. Tá? Ninguém vai ser salvo assim, porque eu sou bonitinha, porque Deus gosta de mim, porque eu sou uma pessoa bacaninha, ele vai me tirar. Não é assim não. Tá? E não adianta só a gente falar, a gente tem que agir, a gente tem que praticar. Por isso que eu estava fazendo aqueles vídeos aí, eu quero ver se eu faço mais para mostrar para vocês o que acontece no dia a dia, que a gente tem que levar com bom humor. Né? Aquele vídeo que eu gravei ontem foi legal, lá da árvore, né? Que a vizinha, eu não sei, nem consegui falar com a vizinha o que aconteceu, que ela cortou a raiz lá e eu já estava chateada, aquilo tudo, arrumando, conversei, bati um papo com vocês. Aí durante a ligação até, Raul me ligou, né, e tal. E aí de tarde eu já estava lá na Lagoa. Quem conhece, quem quiser seguir meu Instagram, tá aí, o Meire J. Costa. Botei uma foto, eu estava na Lagoa, Rodrigo de Freitas de tarde lá, nós demos uma volta, uma caminhada. Então é assim, a gente tem que fazer as coisas, as coisas ruins que chegam até nós, a gente dissipar aquela nuvem negra. Sabe? Porque aí coisas boas vêm também. Se você ficar naquela coisa aí, naquela irritação, só vai conseguir atraindo cada vez mais coisas ruins para sua vida. E você dissipando, daqui a pouco passou aquele momento ruim, vem um momento bacana, um momento de descontração. Gente, é preciso saber viver cada vez mais, viu? E a gente fazer boas escolhas, a gente saber cada momento vivido é precioso, cada momento que a gente está vivenciando aqui é oportunidade de escolhermos entre o bem e o mal, né? E é isso que vai fazer, vai estar construindo o nosso novo padrão vibratório. E a espiritualidade boa conta que cada vez mais pessoas vibrem no bem, porque a ideia é só construir um mundo muito melhor, um mundo muito mais justo, mais humano, mais solidário. Quanto mais pessoas estiverem vibrando melhor, mais o planeta também vibrará. Né? Também a gente vai ter mais pessoas bacanas ao nosso redor. E aí sim, a espiritualidade negativa vai se lascar. A nossa ideia é essa. Tá bom? Vamos nos unir cada vez mais para que realmente a gente forme uma corrente linda de amor cada vez maior. Toda segunda-feira a gente está junto aí fazendo um trabalho de cura. 9h30 da noite, eu entro sempre 9 e pouquinho, um pouquinho antes das 9. Vamos cada vez mais nos unir para não deixar que essa espiritualidade negativa tome conta da nossa vida. E tenha certeza, ninguém nasceu para ser triste, viu, nesse planeta. Não acredite nisso não. Isso foi historinha das religiões que criaram pra gente, de crime, pecado, castigo, céu e inferno. Não caia nessa não, tá?
A gente está aqui para ser feliz, para ter vida próspera e abundante. E isso só depende de você e das suas escolhas. Beijos, mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.